Olá, você está no Universo da História. Tudo bem com você? Tem acompanhado nossos vídeos? Por favor, hein? Não esqueça, acompanhe nossos vídeos, ajude a divulgar, por favor. Né? Se inscreva no canal, se é a primeira vez que você está aqui conosco, se inscreva no canal. Tenho certeza que você vai gostar do tipo de conteúdo que nós trabalhamos aqui, certo? E hoje nós vamos conversar sobre a vinda de Paul McCartney ao Brasil. Paul McCartney, Beatles, importantíssimo a gente dar uma olhadinha nessa vinda dele e mais do que isso. Pensarmos um pouquinho na figura de Paul McCartney e também do grupo Beatles, né? Começaram em 1956 e fizeram sucesso realmente na década de 60. Mas vamos lá, Luiz, o que temos para conversar a respeito de McCartney? Bom, pessoal, como o professor disse, o Paul está fazendo uma turnê aqui pelo Brasil e ele escolheu Curitiba para fazer... Paul, você é íntimo dele, né? Paul, eu chamei de McCartney. Eu acompanho o Paul há muito tempo, não sou tão íntimo assim que eu queria conhecer ele. Acompanho o Paul há muito tempo. Queria conhecer o Paul, mas infelizmente não tive a oportunidade. Porém, o Paul ele escolhe Curitiba para fazer essa turnê. Após 26 anos, que o Paul ele esteve em Curitiba no aniversário de 300 anos da cidade, na época que o Greca ainda era... Importante dizer que ele já fez 2 shows em São Paulo, né? 2 shows em São Paulo. Importante. E veio agora... vocês vão estar assistindo segunda, mas é amanhã que ele vai estar fazendo show, no sábado. Então... Você tem noção que você acabou de entregar que a gente grava na sexta, né? Né? Eu não tinha pensado nisso. Eu entreguei totalmente. Mas na verdade não é só na sexta que a gente grava, viu, pessoal? Não é só na sexta. Tá? Para quebrar o mistério. Isso, para quebrar o mistério. Bom, então o Paul ele traz algumas influências, sim. O Paul, como o professor disse, ele é um cara... um artista, um cantor, compositor muito influente na música pop mundial. E o Paul, junto com o John Lennon, né, quando existia os Beatles ainda, eles formaram uma das maiores duplas da história, né? Muito influentes e muito bem sucedida, os dois, porque gravaram diversas músicas que ficaram para a história. Então realmente são muito importantes e acho que é muito legal falar do Paul, né, ainda mais com essa vinda dele aqui para nossa cidade. Bom, o Paul, ele entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como o compositor de maior sucesso do pop mundial. Então o Paul ele já começa emplacando nisso, além de ser considerado pela revista americana Rolling Stones como o 11º maior cantor da história. Então o Paul ele tem um currículo legal, né? Como solo, né? Ele tem uma grande carreira, e com os Beatles... ele gravou algumas músicas lá na década de 60, que foi o auge realmente deles, que ficou muito para a história. E é importante a gente comentar o seguinte a respeito dos Beatles, né? Eles começam efetivamente como grupo, como eu comentei antes, ali por volta de 1956, se eu não me engano. Né? Mas eles vão ter o seu auge de carreira como grupo em 1960. E aí é importante nós localizarmos a década de 60, né? A década justamente revolucionária, né? Das grandes manifestações, da grande crítica à cultura vigente na época. Nós temos o ano de 1968, por exemplo, chamado o ano que não acabou, porque é o ano de maior repercussão em termos de movimentos, né? De movimentos por uma sociedade menos rígida, onde os jovens estão se contrapondo a uma sociedade castradora e tal. Então essa década de 60 ela é muito importante nesse sentido, né? Tanto que se diz que é a década, e em especial o ano de 1968, o ano que não teria terminado, porque as manifestações e os protestos que iniciaram ali vêm até os dias de hoje. E é importante a gente perceber que também é a década que nós vamos ter a Guerra do Vietnã, né? É a década também que nós vamos ter a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e que lá nós, por exemplo, nos Estados Unidos, estamos tendo manifestações em relação à luta pelos direitos civis. E essa manifestação, esses aspectos de luta contra a cultura vigente, a sociedade vigente, vão estar presentes lá nos Estados Unidos, por exemplo, no resto do mundo também, e aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil nós vamos estar em plena ditadura militar, e os jovens aqui, e o movimento hippie, que está inserido nesse contexto também, está lutando contra a ditadura e contra a repressão que a ditadura impôs a toda a sociedade, né? É bem importante o professor ter citado isso, porque os Beatles, tanto os integrantes, quando eles estavam com a banda
né? E depois nas suas carreiras solo, eles sempre nas suas músicas colocaram temas de cunho político, de protesto. Inclusive, sobre a Guerra do Vietnã, o John Lennon, ele gravou lá aquela música War Is Over, que ele fala da Guerra do Vietnã. Então, o Harrison, ele vai muito pela parte religiosa, né? E o Paul, ele grava uma música How Many People, que ele faz homenagem ao Chico Mendes, né? O ambientalista que foi assassinado, brasileiro. Mas ele também grava uma música chamada Blackbird. A Blackbird, inicialmente, iria falar de uma mulher negra, porque o Paul ele já estava com a ideia sobre os movimentos sociais americanos, sobre a segregação racial, né? Ele já estava com a ideia de fazer uma música relacionada a isso. Então ele ia pegar uma mulher africana, né? Como centro da música. Só que com o assassinato do líder Martin Luther King, a música acaba mudando o personagem. E o Martin Luther King acaba sendo o foco da música, né? Só nos localizando, né? Martin Luther King, ele está dentro desse período como um dos principais nomes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele, Martin Luther King, Malcolm X, já conversamos aqui no canal a respeito, e também Rosa Parks, né? Rosa Parks, importantíssima. Até arrisco dizer, e estou arriscando dizer, que quando Paul McCartney pensou numa mulher, né, com relação à música Blackbird, ele provavelmente, talvez, tenha pensado em Rosa Parks, né, que foi uma figura fundamental, que dentro de um ônibus acaba sendo jogada para fora do ônibus e presa, né, por não ter cedido o lugar para um branco, como eu já contei aqui em determinado momento. Então vejam, é um momento convulsionado em que justamente nomes como o de Paul McCartney vai protestar, mostrar, denunciar o que está acontecendo. Sim, é bem possível que possa ser isso mesmo, porque ele buscou uma referência para compor a música, né? E a música ela começa a ser desenvolvida ali na metade da década de 60, e daí, se não me engano, em 68 que ocorre o assassinato do Martin Luther King, né? King, 68. Então ele acaba fazendo essa música em homenagem. E antes disso já tivemos o assassinato do Malcolm X, se eu não me engano, em 65. Foi também, bem perto. Exatamente. Então, o Paul ele trouxe essa referência, como todos os Beatles sempre procuravam pegar acontecimentos que estavam na época ali, 60, 70, e colocar nas suas músicas, que muitos tinham cunho de protesto, né, de conscientização, da parte política, da parte filosófica, religiosa. Então, acho que essa grande influência que os Beatles e eles, quando na carreira solo, trazem para nós, são nessas pequenas, né? Essas pequenas jogadas que eles colocam nas músicas, né? E justamente em relação a essa, né? O Blackbird. A Blackbird é uma música que, se você pegar a letra, a tradução dela, ela vai falar de liberdade. Então ele traz a ideia. Martin Luther King lutou, né? Ele lutou por uma causa, acabou infelizmente sendo assassinado, mas hoje ele pode voar livre, saber que ele lutou, que ele pôde fazer algo pelos negros que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo maltratados, né? Então a música traz essa ideia de liberdade. Ele realmente conseguiu transmitir aquilo que ele queria, fazer aquilo que era necessário para a época. E a tradução, né, Voa Pássaro Negro, né? Quer dizer, é muito bonita, porque justamente coloca a ideia da libertação, né? Porque veja, no momento em que assassinaram Martin Luther King, qual é o princípio qual é a ideia que a gente pode formar? Nossa, acabaram com o movimento. Não, o movimento, ao contrário daqueles que assassinaram, ele cresceu. Ele cresceu porque agora tinha uma figura que era além da morte, que foi além da morte, que foi justamente Martin Luther King. E aí a letra de Paul McCartney, ela é muito inteligente nesse sentido, ao dizer voa, pássaro negro, no sentido que agora as tuas asas não têm limite, a tua possibilidade de alcance não tem limite. A morte te trouxe uma sobrevida muito maior. Sim. Né? Tanto na letra ele fala, voa, pássaro negro, você sempre esperou por esse momento. Exato. Né? Então sempre, porque sobre a escravidão, né, recapitulando tudo isso, os negros sempre esperaram por esse momento, que alguém tivesse um movimento que fosse ajudá-los, né, fosse dar uma visibilidade para eles. Poxa, tá errado isso. Então a música ela pega até nisso. Eu acho que é genial, achei genial
né? Porque quando eu comecei a escutar ela a primeira vez, eu não tinha pegado essa ideia. Mas depois que você analisa o contexto histórico, a época, você acaba vendo que ela tem total relação com o que estava acontecendo lá, né, professor? Não, e esse é o importante, né? Isso é importante. E essa é a nossa proposta aqui com você. Quer dizer, fazer uma análise mais aprofundada de certas coisas que às vezes estão aí no ar, que estão pairando no ar, e às vezes a gente não se dá conta da importância. Às vezes nós vemos um Paul McCartney ou algum outro, e mesmo o John Lennon, que nós estávamos falando aqui, né, que também morreu assassinado. Sim. No final das contas, né, por circunstâncias outras, mas morreu assassinado também. E são figuras que têm uma importância histórica inegável, né? E que um deles ainda continua presente aqui. Se não me engano, é a 8ª vez que ele vem para o Brasil, né? 8ª vez. Ele já passou da 3ª, ele já pode pedir música no Fantástico. Sim. Né? Ele já passou da 3ª. E detalhe, o Paul tá com 76 anos e tá aí trazendo ainda essa história, porque ele traz muita história, né? Exato. Porque todo show ele não canta só músicas atuais do novo disco. Ele canta música dos Beatles e toda música é incrível, que toda música tem um porquê, né? Toda música ele fala, isso aqui eu fiz por tal coisa. Pode ser, fiz pra minha mulher, né? Fiz no momento ali, fiz pro filho do John Lennon, mas sempre tem um porquê. Não é uma música feita do nada. Isso que é o mais incrível. E como o professor falou, o objetivo do canal realmente é isso. Pegar aquilo que, às vezes, nós não enxergamos, né? Uma música que é um violão, uma batidinha de pé, você jamais vai imaginar que tem um conteúdo histórico tão presente, né? Nessa melodia. E aí, fica importante, a música que você está ouvindo no fundo, o solo que você está ouvindo no fundo, é justamente Blackbird. Se você for ao show e ele tocar essa música, sinta realmente o que aquilo que está querendo dizer. Sinta realmente o que essa música representa. Né? E aí ela nos envolve muito mais. E ela talvez nos leve a um passado que nós não estivemos presentes. Talvez você seja extremamente jovem, né? Nasceu muito depois dos acontecimentos, mas a música tem esse caráter, né? Ela nos enleva e nos encaminha para uma época, para um determinado momento e para um determinado sentimento. O sentimento que justamente o Paul McCartney teve ao fazer essa música. Exatamente. Né? E hoje em dia, como o professor falou tudo, hoje em dia quando eu ouço ela, eu chego a me arrepiar. Só pela mensagem que eu acabei entendendo que ela traz. Exatamente. Temos mais alguma coisa? Não, é isso. É isso? É isso. Espero que você tenha gostado. Dê um like no canal, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito. Dê uma olhada nos nossos vídeos, tenho certeza que você vai gostar. E não vamos esquecer, né? Até o agora também é história. Tchau, pessoal!